Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE de Tianguá. E bem, primeiramente na tela aí você tem algumas recomendações para esse período de aula remota. Você pode pausar o vídeo para ler com mais calma, tá? E também você pode encontrar isso daí, esse texto, tá? Lá no Classroom, ok? Bem, então aqui a gente vai para mais uma aula, né, da nossa disciplina de Cálculo 2. E a gente, né, agora, a partir dessa aula, a gente vai começar a formalizar a integral do modo que a gente começa a utilizar mais, tá? Então, nas aulas anteriores, a gente estava muito preocupado, né, em fazer estimativas das áreas sobre o gráfico, né? Então, a gente tinha um gráfico, tinha uma certa região, e a gente estava muito preocupado em fazer boas aproximações, fazer essas estimativas, tá? Bem, e agora a gente vai adentrar mais para a nossa notação, né, de integral e ver algumas propriedades e sair um pouco, né, se desligar um pouco, né, não totalmente, mas somente um pouco da questão da área, tá? Mas bem, então, quando a gente estava lá, motivado pelo problema da área, né, de encontrar a área de uma certa região, a gente chegou nessa expressão, tá? Que era a expressão do limite com n indo a infinito, certo? Com esse i da soma, né, de i variando de 1 até n, f, x e estrela, delta, x, não é isso? E aqui, quando você abre esse somatório, você tem isso daqui, tá? Aí lembrando que delta x, quem era, né? Se você está no intervalo AB, né? Então é o comprimento, que no caso é B menos A, dividido por N, tá? É o comprimento de cada subintervalo que você utiliza, tá? Ok, então isso só relembrando. E aí a gente viu, né, que essa é justamente a nossa soma de Riemann, tá? Onde esses pontos aqui, x e estrelas, né, x e estrela, ele é qualquer ponto que está no nosso subintervalo, no iésimo subintervalo, tá? Que é o que a gente chama de pontos amostrais. Bem, então, a gente chegou nessa expressão, tá? Então, a gente tinha chegado lá que a nossa área era exatamente esse limite, tá? O limite da soma desses termos aí. E é o que a gente vem chamando de soma de Riemann, tá? Certo. Então, a partir de agora, a gente vai tomar justamente o limite dessa soma como sendo a definição da nossa integral definida, tá? Vou chamar só a definição de integral. Então, a definição da nossa integral vai ser justamente, tá? Vai ser justamente o limite dessa soma, ok? Do jeito que está ali, aqui acima, ok? Então, aí a gente vai precisar colocar algumas hipóteses, tá? Sobre os nossos objetos. Então, por exemplo, a gente vai estar trabalhando, né? Essa função f que aparece ali, a gente vai estar trabalhando com funções contínuas. Então, quando a gente está trabalhando com funções contínuas, que é justamente para poder garantir que esse limite ele vai existir, tá? Porque, como vocês devem lembrar de cálculo, né? Quando a gente vai estudar limite, alguns limites existem, outros limites não existem. Então, nessa situação aí, por trás tem todo um aparato matemático, mas quando a gente utiliza o fato dessa função ser contínua, esse limite ele existe, tá? Então, a gente vai trabalhar com funções contínuas, que é um caso mais simples, onde esse limite existe. Então, a integral ela vai estar bem definida, ok? Então, a gente vai estar considerando uma função f, ela é contínua. Aí a gente está considerando o intervalo AB, tá? Então, essa função está definida pelo menos nesse intervalo AB, ok? Aí, quando a gente divide, né? Aqui eu estou resumindo o procedimento. Eu vou dividir em n subintervalos de comprimentos iguais, que é o nosso ΔX, que eu já tinha dito ali, né? Que então é
é justamente o comprimento, que é b menos a, dividido por n, né? Aí eu vou estar escolhendo os x e estrelas, né? Então, x1 estrela, x2 estrela, que são os nossos pontos amostrais, ok? Aí, o x e estrela, ele está no nosso iésimo subintervalo, que é esse subintervalo aqui. Então, nessas condições, né, fazendo essa divisão, escolhendo os pontos amostrais, é como a gente já vem trabalhando nas duas aulas anteriores. Então, quando a função é contínua, aquele limite ali ele vai existir, tá? E aí é o que a gente está definindo como integral definida dessa nossa função f no intervalo AB, tá? Então, aquele limite da soma, tá? Ou seja, essa expressão aqui, tá? Ela é justamente o que? É a nossa integral da nossa função, tá? É a integral definida da nossa função f no intervalo AB, ok? Então, e aí, a partir de agora, tá? É a primeira vez que a gente vai estar escrevendo, a primeira vez de muitas, né? Que a gente vai estar escrevendo essa notação aqui, ó, tá? Essa notação aqui. Então, a gente tem esse símbolo aí, ó. A gente tem esse símbolo aqui, tá? Então, aqui, nesses A e B, ele está indicando justamente o intervalo, né? Sobre o qual você vai estar integrando, tá? É o intervalo. Aqui, a função e dx, tá? Então, isso daqui, em outras palavras, é aquele limite daquela soma fx e estrela dx, tá? Então, n, ok? Então, esse nosso limite de somas daqueles termos é um limite que existe, né? Então, ele é um limite que existe, e a partir de agora a gente vai estar denotando por essa expressão, tá? Então, mais uma vez, ó, a gente tem aqui o símbolo de integral. Aí aqui a gente tem o intervalo onde a gente vai estar integrando, no caso é o intervalo AB, tá? A função e sempre aparece esse dx, ok? Então, se existe, né? No caso, essa função contínua ela vai existir. Então a gente diz que ela é integrável, tá? Ela é uma função integrável, tá bem? Certo. Então vamos aqui a algumas observações, tá? Que a gente tem. Então, bem, aquele símbolo lá, que é o símbolo de integral, né? Esse símbolo aqui, certo? Aí ele foi introduzido aí por Leibniz, tá? Leibniz. E ele que é o sinal de integração, tá? Ele é o sinal de integração. Um pouquinho da história dele, né? É que ele vem do S, tá? É como se a gente estivesse esticando o S, tá? O S de soma aí, tá bom? Então, ele é justamente o limite daquelas somas, tá? Ele é um limite de somas. Então, a nossa integral é um limite de somas. Então, o símbolo dele vem do S de soma, tá bom? Ok. Aí, o que aparece aqui dentro, tá? O que aparece aqui dentro, que é a nossa função, é o que a gente chama de integrando, tá? É justamente a função que a gente está integrando, tá? Aí, o que a gente tem aqui nesses extremos, ó, aqui, né? Aqui embaixo, aqui em cima, que é A e B, eles são os limites de integração, tá? Que eles são justamente os extremos do nosso intervalo, onde a gente está considerando essa função, tá? Então, a gente chama de limites de integração. Então, o que está ali embaixo, a gente chama de limite inferior, que no caso é o A. O que está acima é o limite superior, que no caso é o B. Então, aqui, ó, aqui, certo? É o A, é o nosso limite inferior de integração. Aqui em cima, o B é o nosso limite superior de integração, tá? Então, isso está dizendo que a gente vai estar integrando entre os valores de A e B, tá? Certo. E aí, esse símbolo dx, que aparece depois da função f, né? Ele
na verdade, ele não tem um significado sozinho, tá? Mas aí ele diz justamente em relação a qual variável você está integrando. Por exemplo, a minha função, né? A minha função é uma função de x, então eu estou integrando em relação a essa variável x, tá? O dx sozinho, ele não tem um significado próprio, tá? Mas aí dentro do conjunto, ele está me dizendo em relação a qual variável que eu estou integrando, tá? Ele me diz, ele indica qual é a variável dependente, que no caso é o x, ok? Né, quando a gente está calculando essa integral, a gente vai estar dizendo que a gente está fazendo uma integração, tá? Então você tem aí o símbolo de integral, você tem os limites de integração, você tem a sua função integrando, né? E você tem o dx, tá bom? Que é o símbolo dx. Quando você está resolvendo, você está fazendo um procedimento de integração, tá? Ok. Isso é só para familiarizar com essa nova notação. Então, agora a gente vai estar trabalhando com isto, tá? Esta é a simbologia, ok? E aí, essa integral, né? Isso daqui, que é muito importante, né? Isso daqui, ele é um número, tá? No final, ele é um número. Lembrando lá da nossa motivação, né? Que a gente estava atrás daquela limite de somas que representava uma área, tá? Aquela área, ela é um número, tá? E a nossa integral aqui, como ela vem da mesma definição, tá? Ela é inspirada. Esse símbolo todo, no final das contas, ele vai ser um número, tá? Um número, claro, que vai depender da função que você está integrando, vai depender dos limites de integração, tá? Mas ele não vai depender dessa variável x que você está utilizando, tá? Por que ele não depende de x, tá? Porque o x, ele só é uma variável que está indicando, é só a sua variável dependente, tá? Então, essa letra x, na verdade, se você muda, ela não vai alterar em nada na sua integral. Então, por exemplo, integral de f de x, né, integral de a a b, né, integral de a a b, de f de x dx, é a mesma coisa de integral de a a b, f de t dt, não muda em nada. Que é a mesma coisa da integral de a a b, f de r, dr. Então, a letra em si não está alterando nada. Da mesma forma, integral de a b, f de θ, dθ, tá? Então, não altera em nada a letra por si, não significa muita coisa, tá? Mas, só lembrando, né? Quando você diz f de t, você está dizendo que essa sua função é uma função na variável t e você integra em t, tá? Ok? Ali você muda o par, né? Quando você escreve integral AB, né? Integral AB. Integral de f de y dy, você está dizendo que essa sua função está dependendo de y e você integra em y. Então, não muda nada, tá? Bem, e aí, a nossa busca inicial lá em relação às áreas, né? A gente tem uma relação aqui, tá? Que é justamente aquela. No caso, onde a nossa função f ela é positiva. Então, quando a nossa função f ela for uma função positiva, ou seja, né, uma função positiva, nos dá, por exemplo, então se eu estou no intervalo AB, então isso me diz que o gráfico dela está acima do eixo x, tá? Então, por exemplo, a B aqui, essa função aqui, ó, ela não é positiva. Por quê? Porque essa parte aqui do gráfico está abaixo do eixo x, tá? Então, quando eu tenho uma função positiva, que o gráfico está sempre acima do eixo x, então, a minha integral, esse número aqui, tá? Esse número aqui, ele pode ser interpretado justamente como sendo a área, né, que está entre A, B, está sobre a curva da minha função, tá?
ou seja, é essa região que está aqui destacada em azul. Então, essa área aqui, ó, essa área aqui, ela é dada por, como esse gráfico representa a função positiva, ele é dado pela integral de a a b f de x dx, ok? Então, integral de a até b, tá? Da minha função aqui, né? Que no caso é f. Então, essa integral representa justamente o valor dessa área, tá bem? Então, importante isso quando a minha função for positiva, a minha integral tem essa interpretação, ok? Bem, e aí, o que acontece se a minha função f, tá? Se a minha função f, ela assumir valores positivos e negativos, tá? O que acontece quando ela assumir valores positivos e negativos? Então, que é a situação assim, né? Você tem aqui eixo x, eixo y. Então, sua função vou botar aqui a, b, então ela vem positiva, negativa. Então, como eu já tinha dito, né, nessa parte aqui, ó, ela é negativa, tá? Ela não é sempre positiva. Então, ora é positivo, ora é negativo, ou então, o que acontece? Como que pode ser interpretada a integral, tá? Porque, apesar da gente ter feito toda a motivação usando funções positivas, né, buscando a área, a nossa definição, em momento nenhum é necessário que essa função seja positiva. Então, a nossa definição, a definição da nossa integral f de x dx, ela faz sentido para funções positivas, funções negativas, funções que em momentos assumem valores positivos e valores negativos, não tem restrição nenhuma, tá? Só o que vai mudar é a interpretação em cada caso. Então, a gente já viu que quando essa função ela é sempre positiva, a interpretação dessa nossa integral aqui é a área, tá? E agora a gente vai ver o que acontece quando essa nossa função assume valores positivos e negativos. Então, bem, quando ela assume valores positivos e negativos, essa integral ela pode ser interpretada como uma resultante, tá? Diferença entre algumas áreas. Como assim, tá? Bem, então, na parte onde ela é positiva, tá? Na parte onde ela é positiva, que é essa região aqui, tá? Então, ela tem essa parte aqui onde a função é positiva, então ela tem essa área. Nessa parte aqui, né, também ela é positiva, então a gente tem uma outra área, tá? Porém, nessa região aqui, né, ela está abaixo do gráfico e ela também gera uma certa área, tá? Uma certa área. Então, como por interpretação, né, área é sempre positivo, não existe área negativa, tá? Mas bem, então a minha integral ela vai ser o que, ó? Ela vai ser a diferença entre, tá? A área em azul menos a área em laranja, em amarelo, ok? Então, eu vou considerar em azul são as partes do gráfico que estão acima do eixo x, tá? Ou seja, onde a função é positiva. E onde a função é negativa, que o gráfico está abaixo do eixo x, eu estou considerando aí em amarelo, tá? Então, a minha integral, ela meio que faz o quê? Eu tenho uma integral aqui de a até b, f de x dx, tá? Então, o que é que ela vai contabilizar? Ela vai contabilizar o seguinte, ela vai pegar as partes de áreas que estão acima e subtrair das áreas que estão abaixo do eixo x, tá? Então, digamos, se eu vou chamar isso daqui e dizer que isso daqui tem uma área A1, isso daqui tem uma área A2, vou chamar, e essa daqui tem uma área A3, tá? Então, A1 está acima, certo? A3 também está acima, e o que está abaixo? É o A2 somente. Então, ele pega as partes, né, que estão acima e subtrai das áreas que eu obtenho que estão abaixo do eixo x,
tá bom? Então, de forma geral, aqui ele já colocou tudo que estava acima e tudo que está abaixo, tá bem? Então, essa é a nossa interpretação, tá? Então, quando a função oscila entre positiva e negativa, o que, que a gente faz? Qual é a interpretação, né? Ela, no final, é o saldo, tá? No final, na verdade, ela é o saldo, né? Entre as áreas que estão acima menos a área que está abaixo, tá? Então, aqui, mais uma observação técnica, né? Na verdade, que até agora, sempre a gente vem pegando, na hora de fazer o cálculo lá das nossas integrais, o que, que a gente faz? A gente pega o intervalo AB e a gente divide ele em subintervalos, né? Onde esses intervalos eles têm comprimento sempre igual. Então, os subintervalos que a gente pega, eles têm o mesmo comprimento. Então, a gente divide sempre de forma igual, tá? Mas a gente pode fazer também o seguinte, a gente também pode pegar esses intervalos de tamanho diferente, ok? Só que aí na hora de passar o limite, o que é que a gente garante? Mesmo que a gente pegue de formas diferentes, né, de tamanhos diferentes, na hora de passar o limite, ó, a gente quer que o limite de forma que o mais largo sempre ainda vá a zero, tá? Então a gente pode dividir ele um maior, um menor, um maior, um menor, mas a gente tem que, na hora de passar o limite, garantir que o comprimento deles ele vá a zero ainda, tá? Que é o máximo dos comprimentos, né, ainda vá a zero, tá? Então a gente tem que garantir isso. Então aqui é só uma observação, tá? É só uma observação que a gente não precisa se restringir ao fato de os comprimentos dos subintervalos serem iguais, tá? Isso tem muito interesse, na verdade, para quando se vai tentar fazer aproximações computacionais, tá? Questão de fazer uma malhação de um intervalo, mas aí já foge totalmente do que a gente quer aqui dos nossos propósitos, tá? Mas fica como uma observação interessante, tá? Ok. Bem, e aqui vale observar o seguinte, né? Nem todas, tá? Nem todas as funções elas são integráveis, ou seja, nem sempre vai existir, né? Nem sempre vai existir aquele limite, né? Eu já tinha até chegado a comentar, tá? E aí, de uma forma mais geral, né? Se a função ela for contínua no intervalo, se a função for contínua, né? A gente já tinha tomado lá. Se a nossa função ela for contínua no intervalo AB, a gente garante que sim. Ou então se ela tiver um número finito de descontinuidades, tá? Ou seja, de pequenos saltos. Então ela ainda é uma função integrável, tá? Então, por exemplo, né? Eu estou aqui. Uma função contínua, geralmente para a gente conhecer, vocês devem lembrar do curso de cálculo, né? Então, uma função onde você faz o gráfico dela sem precisar tirar a ponta da caneta do papel, né? Ponta do lápis, o que quer que seja. Bem, então, por exemplo, geralmente o gráfico dela, ela vem aqui e eu faço de uma só vez, tá? Então, sai do ponto A aqui ao ponto B, eu faço o gráfico de uma só vez. Então, bem, então nesses casos, de forma bem simplória, são as funções contínuas, tá? Eu posso estar trabalhando também com descontinuidades, né? Então, são saltos, ou seja, quando... deixa eu apagar aqui. Então, eu saio aqui e em um determinado momento ela dá um salto, certo? Então, A, B, e nesse aqui, ó, nesse instante, né, a nossa função, ela deu um salto. Eu não consigo fazer de uma só vez. Quando eu chego nesse ponto aqui, eu tenho que levantar, encosto aqui de novo e continuo, né? Então, bem,
nesse ponto aí eu tenho uma descontinuidade do tipo salto, tá? Então, quando eu tenho uma quantidade finita de saltos no gráfico, né? Então, pode acontecer, por exemplo, assim, AB, então, aqui, aí daqui ela faz isso, depois faz isso, depois ela faz isso, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 4, na verdade 3, né? 3 saltos. Eu tenho uma quantidade finita, tá? Tenho 3 saltos aí. Então, mesmo nesse caso também é integrável, ou seja, mesmo nesse caso o limite existe. Então, no melhor dos casos, eu tenho funções contínuas aqui, né? Depois, eu posso também ter funções que têm descontinuidades do tipo salto. E se essas for uma quantidade finita, né, de descontinuidades assim, eu ainda garanto que essa função é integrável, ou seja, ainda existe aquele limite, ou, em outras palavras, ainda existe essa expressão aqui, ainda faz sentido, tá? Isso daqui existe, tá? Existe a minha integral, ok? Então, aqui eu não vou dar nenhum exemplo, porque existem alguns exemplos, mas são um pouco mais complicados, tá? Mas fica aí para conhecimento que nem toda função ela é integrável, tá? Existem sim muitas funções, tá? Que não são integráveis, ou seja, o limite daquelas minhas somas ela não existe, tá? Bem, aqui vamos fazer um exemplo, na verdade um exemplo simples, que a gente tem o seguinte, tá? A gente tem aqui, ó, o limite dessa soma dessa expressão aqui, tá? Então, tá pedindo para a gente expressar isso daqui como uma integral no intervalo 0π, tá? Então, bem, vamos só reescrever aqui novamente, tá? Ó, a integral é a definição de uma integral, né? De uma integral de uma função f, ela é igual ao limite n tendendo a infinito, a soma. Aqui eu vou escrever quando a gente usa os pontos à direita do subintervalo. Então é só f de xi, tá? Não vou nem usar rima, que seria xi estrela. Ok? Se você olha agora para essa expressão e para essa expressão, você tem muitas coincidências, né? São bem similares. Ó. Primeiro, você tem um limite, tá? Você tem a soma de i até n, ok? Você tem, na verdade, aqui já o ΔX também, tá? Então, o que lhe resta, né, é que essa f de xi é justamente, tá, essa expressão aqui. Então, na verdade, o seu f de xi é xi ao cubo mais xi seno de xi. Então, o que você tem que fazer é eleger bem a sua função, né? Então, praticamente, ó, f de xi ao cubo, xi seno de xi. Então, é porque a sua função, de modo geral, né? A sua função é f de x igual a x ao cubo mais x seno de x, ok? Então, ó, definindo f desse modo, né? Aquele seu limite ali, ó, o seu limite de n indo ao infinito e de 1 até n, né? De xi estrela, x ao cubo mais xi seno de xi de ΔX. Isso daqui, né, na verdade, eu vou só escrever como sendo o limite. Vou fazer bem devagar, né? Isso daqui é justamente a expressão dessa sua f aí, tá? É fi ΔX. Aqui é justamente a definição da integral, né? Ó. É a integral dessa função, f de x dx, tá? E você vai colocar o limite, né? Aqui foi dito, você está integrando de 0
a π, ok? Então, e aí a f, né, é justamente a f que você determinou bem aqui, tá? Então, isso daí você pode explicitar quem é a sua f, né? Então, vou só colocar aqui e vou explicitar a minha f. Então, quem é f de x, né, é x ao cubo mais x seno de x dx, tá? Então, esse limite aqui, na verdade, é a integral de 0 a π da função x ao cubo mais x seno de x dx, tá? Muitas vezes a gente até coloca assim, um parêntese para não misturar muito, uma questão de gosto. Então é isso. Aqui bem simples, é só na verdade a gente identificar que essa expressão é justamente a expressão da definição de integral, tá? Definição de integral, que é o limite das somas das FIs estrelas, ΔX, tá? Então, você descobre aí quem é a sua função, na verdade, e escreve na forma da integral, tá? Bem, e como é que a gente vai fazer para resolver, né, essa integral? Tá? Até agora, o único modo que a gente tem mesmo é dividir os intervalos, né? Olhar as expressões do ΔX, do f de xi, olhar a soma e passar o limite. Então, até agora, esse é o único modo que a gente tem, o único método. Tá? Mas, bem, vamos olhar o seguinte. Tá? Aqui está pedindo para você calcular essa integral. Tá? Então, calcular essa integral aqui é você usar a definição. É a única ferramenta que a gente tem até agora. Mas, antes disso, vamos fazer aqui, vamos interpretar só o que significa essa integral aqui, tá? Então, bem, você vai olhar, vou olhar aqui para a função f de x, né? Que é o meu integrando, é x ao cubo menos 6x, ok? Então, essa função aqui, eu posso colocar aqui um x em evidência. Eu vou só fazer, estou só analisando mesmo que a função, tá? Que eu estou interessado em saber onde que ela é positiva e onde que ela é negativa, tá? Bem, então eu tenho essa expressão aqui. Então, quem são as raízes, né? Quem são as raízes? Aqui, ó, eu ainda posso escrever x. Aqui é um quadrado da diferença, vai ficar x mais raiz de 6 e x menos raiz de 6, tá? Bem, então as raízes dessa função é justamente para x igual a 0, x igual a raiz de 6 e x igual a menos raiz de 6, tá? Então, aqui já tem um esboço, mas eu estou... Então, um zero é aqui, tá? O outro seria no raiz de 6 e o outro seria no menos raiz de 6. Só que, bem, eu só estou interessado, né? Eu só estou interessado, ó, em analisar essa função de 0 até 3, tá? De 0 até 3. Então, só estou interessado em analisar até aqui o 3, tá? Até o 3. Então, a parte que me interessa é o que acontece com a função nessa parte aqui, ó, de x de 0 até 3, tá? Então, vamos olhar aqui o que acontece, né? Onde que ela está sendo positiva e onde que ela está sendo negativa. Então, você tem o seguinte, você pode tentar esboçar o gráfico, né? Então, esboçar o gráfico e olhar o que acontece, né? Então, se x para você sempre aqui está sendo positivo, tá? E o gráfico, ele respeita justamente esse esboço aqui, tá? Ó, ele passa pelo 0, aqui é justamente o raiz de 6, tá? E depois ele é positivo, então ele começa como sendo negativo e depois ele é positivo. Então, como a gente só quer saber se é positivo ou negativo aqui, tá?
eu posso simplesmente, vou pegar e fazer quem é o f de 1, por exemplo. Quem é o f de 1? Então, é 1 ao cubo menos 6 vezes 1, então vai ficar 1 menos 6 dá menos 5. Então, eu sei que ela começa negativo, tá? Eu posso fazer simplesmente isso. E depois, né? Então eu vou pegar ali o f de 3 já. F de 3 quem é? Vai ser 3 ao cubo, tá? Menos 6 vezes 3, ok? 3 ao cubo dá 9,27, né? Menos 18 dá 9, ok? Então já é positivo, no 3 ela é positiva, então ela vem aqui e no 3 ela já é positiva. Então eu consigo só saber se ela é positiva ou negativa para os meus propósitos aqui, é suficiente. Assim, o que eu estou fazendo aqui até agora não vai me ajudar a resolver a integral, tá? Eu só estou fazendo isso para a gente poder interpretar em relação à área, tá? Então, primeiro eu estou só interpretando o que significa essa integral em relação a áreas, tá? Eu não estou resolvendo de fato. Então, bem, então, o que foi que a gente viu, né? Depois que eu faço esse esboço, eu chego nesse gráfico aqui agora, que já está mais bonitinho, né? É o seguinte, ele passa no zero, então ele é negativo aqui para começar, passa aqui no raiz de 6 e depois ele é positivo, ok? Então, esse é o esboço do meu gráfico. Bem, então, como eu tenho uma parte aqui, né? Essa área aqui, que é a área 2, ela está abaixo, tá? E essa parte aqui, ela é uma área que está acima do gráfico. Então, essa minha integral aí, ó, como a minha função ela não é positiva, né? A interpretação dessa minha integral, ela é o saldo. Ela é o saldo entre a área que está acima menos a área que está abaixo, ok? Então, é esperado o que, né? Se você notar, essa área aqui, né? Essa área aqui, ela é bem maior do que essa área aqui, tá? A área em amarelo, ela é bem maior do que a área que está em azul. Ou seja, a minha área 2, ela é maior do que a área 1. Ou então, escrevi assim, mas a minha área 1, ela é menor do que a minha área 2. Então, se eu passo aqui para o outro lado, A1 menos A2, isso daqui é menor do que zero. Então, é esperado que a minha integral, ó, ela seja negativa, tá? Então, observe. Eu tirei uma informação, tá, da minha integral, observando a interpretação dela como áreas, tá? Então, como essa minha área que está abaixo do gráfico, ela é maior do que a área que está acima, e a minha integral, por interpretação, ela é o saldo, né, da área que está acima menos a área que está abaixo, então é um valor negativo, tá? Então, essa integral é um número que representa o saldo entre essas áreas, e então ela será negativa, tá? Então, a gente pode ficar fazendo esse tipo de interpretação, ok? Bem, mas resolver mesmo, calcular exatamente, a gente não fez aqui. Então, a gente vai fazer isso agora, tá? E a única ferramenta, como eu já tinha dito, né? A única ferramenta que a gente pode utilizar é a definição, tá? Então, né? O que a gente vai fazer? Usar a definição. A nossa integral, né? A nossa integral, ela é o limite, né? Das somas dos f de xi estrela, delta x, tá? Então, essa é a definição. Então, vou colocar aqui, ó. Ela vai ser integral de 0 a 3, né? X 3 menos 6x dx. Isso daqui, por definição, né? É o limite da soma, tá? Chamando essa função de f, né? Ela é f de... Aqui também eu vou usar só os pontos à direita. N indo a infinito. Delta x. Ok? Então, bem, vou ter que utilizar essa definição aqui,
ok? Essa definição. Então, bem, primeira coisa que a gente pode notar é quem é ΔX, né? Então, ΔX é B menos A, que é o comprimento do intervalo. O intervalo é 0 a 3, então ele tem tamanho 3, certo? Dividido por N, então ΔX é 3 sobre N, tá? Então, quem que vai ser os x's, né? Então, estou no intervalo aqui, ó. Começa do 0. Então, o primeiro tem comprimento 3 sobre N. Opa, sobre N. O segundo, né? O segundo vai ser 6 sobre N. O terceiro vai ser 9 sobre N, né? Depois vai ser 12 sobre N e assim sucessivamente, tá? Então você pode notar que eles respeitam, na verdade, né, a regra. Então esse daqui é o x1, esse daqui é o x2, esse daqui é o x3, esse daqui é o x4. Então, se você observa, ó, então aqui eu tenho 1, aqui é 3, né? Aqui eu tenho 2, aqui é 6. Aqui eu tenho 3, aqui é 9, tá? Se você reparar, é sempre multiplicado por 3. Então, quando você vai calcular o xi, né? O xi, você vai calcular o xi, ele multiplica por 3, né? E embaixo sempre é n, ok? Então, o xi é 3i sobre n, tá? Bem, e aí você vem na expressão, né? A integral que você quer calcular, ele é o limite da soma f de xi ΔX, tá bem? Então, aqui você colocou quem é o xi, né? Você colocou aqui quem é o xi, aqui você colocou quem é o ΔX, tá? Aí é interessante observar o seguinte, como eu já comentei, a minha integral, ela soma em i, tá? Esse termozinho aqui, ó, ele é constante, ele não tem i nele, então ele pode vir aqui para fora, tá? Ele vem para fora da minha integral. Você pode fazer isso, é uma propriedade que você pode utilizar, tá? Como ele não depende de i, ele pode vir para fora, é uma constante, tá? Ele tem o 3 e o n, mas o n em relação a i, você pode ver como uma constante, então ele pode sair, tá bem? E aqui, ó, você só usa a definição, tá? Porque, então vou apagar aqui. Aqui você tem f, né? F de 3i sobre n. Então, você vai usar aqui a definição de f. O que é que f faz, né? Então, f, a função f é f de x, que é x ao cubo menos 6x. Então, o que é que f faz? Pega x, eleva ao cubo, né? Ele pega o valor que está aqui dentro, né? Ele pega o que está aqui dentro, eleva ao cubo, depois menos 6 vezes x de novo, tá? Então é isso que você vai fazer. Usando aqui a definição da f, né? Então vai ficar o 3i sobre n, né? Ao cubo, menos 6 vezes o que você tinha lá dentro, tá? Que é o 3i sobre n, ok? Então, aqui você está só utilizando a definição da sua função, tá? Bem, e aí, né? Agora você tem que operar, né? Você vai ter que operar aí, fazer as manipulações e tentar de algum modo chegar na sua expressão. Então, a gente desenvolve aqui, né? Ó, distribui aqui, né? Essa é a potência, tá? Então, vai ficar 3 ao cubo 27, i ao cubo, embaixo n ao cubo também. Aqui você multiplica também, vai ficar menos 18 sobre n vezes i, certo? Então, bem, aí, o que é que você faz, tá? Outra coisa que você pode fazer, ó, você tem o somatório de uma subtração, tá? Então, por exemplo, vou colocar assim, você tem uma soma i de 1 a n de ai, né? Mais ou menos, no caso vou botar assim, de ai menos bi. Então, você pode quebrar, tá? Você pode quebrar isso daqui. Então, essa propriedade aqui de somatório que se utiliza, ó. Você tinha o que, né? Você tinha
aqui ó, o somatório de uma subtração. Aí foi o que você fez? Você pegou, né? E você pode escrever isso daqui como o limite n indo a infinito. E aí você quebra, né? Vai ficar o que? Fica o 3n multiplicando tudo, que já está. Aí você pega, fica o somatório de 27n e menos o somatório de 18n i, tá? Você pode fazer isso. Depois que você faz isso, ó, esse 27, tá? E esse n ao cubo, eles não dependem de i. Então ele pode vir para fora multiplicando, tá? Então ele vem aqui para fora. Como eu já tenho 3n, então multiplicando de novo, vai ficar 81 e n a quarta. Esse daqui, ó, também não depende de i, ele vem aqui para fora. Como também vou multiplicar por 3 sobre n, né? Então vai ficar 18 e n ao quadrado, ok? Bem, daí você tem esses dois somatórios, e aqui vai ficar só o seguinte, né? Vai ficar i ao cubo, e nesse somatório i. Aí você tem umas expressões que já são conhecidas, né? Que essa expressão aqui, ó, é justamente a soma dos n primeiros números naturais, tá? Que é uma expressãozinha de Gauss. Você chega nessa expressão aqui, ó, tá? Então, o somatório de i variando de 1 a n, a gente sabe que é n que multiplica n mais 1 sobre 2. Então, essa daqui, ó, vai se transformar... essa daqui, ó, vai se transformar nisso daqui, tá? E aqui na outra você tem a soma de i ao cubo, né? De i até n. Então, essa expressão a gente também sabe, ó, que vale isso daqui, tá? Que é n que multiplica n mais 1, dividido por 2, tudo isso ao quadrado. Então, essa expressão aqui, ó, você vai trocar por essa expressão aqui, tá? Então, tudo isso tem um limite na frente, tá? Você está só fazendo operações aí algébricas, tá? Bem, depois disso, o que é que você faz? Você vai, tipo, cancelar algumas coisas, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, esse termo aqui de n ao quadrado embaixo com esse n, você vai cancelar, tá? Então, você vai ter n mais 1 embaixo n, que você pode escrever como sendo 1 mais 1 sobre n, tá? Então, aquela expressão ali vai ficar, no final das contas, essa daqui, tá? E aqui você tem o que, né? Onde eu circulei ali com o quadrado, você tinha n ao quadrado, n mais 1 ao quadrado. Embaixo, né? Você tinha um n à quarta, tá? Bem, tá? Eu estou pegando aqui, ó, n à quarta e esses termos aqui, tá? Então, isso daqui vai fazer o quê? Esse daqui com esse 4, aqui embaixo vai ficar só um 2. Então, você vai ficar n mais 1 sobre n ao quadrado. Então, você pode escrever como 1 mais 1 sobre n ao quadrado, tá? Tá aqui, ó. Os números, né? 81 e 2, você coloca aqui. 54 sobre 2 dá 27, tá? Então, você vai chegar nessa expressão aqui. Apagar vai ficar mais limpo. Então, você tem esse limite para você calcular. E aqui você consegue calcular o limite, né? Porque como o n está indo para infinito, né? Quando o n está indo para infinito, o que acontece é que 1 sobre n vai a 0. E 1 sobre n vai a 0. Então, no final das contas, você vai ficar o quê? Com 81 sobre 4. Então, essa expressão está indo para 1, né? Menos 27, e isso daqui também, o limite é 1. Então, vai ficar 81 sobre 4, menos 27. Então, vai dar no final a resposta de menos 27 sobre 4, que é menos 6,75. E aí, ó, de fato, isso daqui é negativo, tá? Como já era esperado, né? Como já era esperado. A gente esperava que fosse negativo, certo? E de fato, a gente chegou que sim. E aí a resposta, né? Isso é igual a menos 6,75. Isso? 6,75, tá? Então, se você perceber, né?
é bem complicado, tá? É bem complicado você fazer o cálculo de integrais dessa forma, tá? Até agora, a única ferramenta que a gente tem é essa, então até agora a gente só pode utilizar isso, tá? E se você perceber, é bastante complicado, trabalha com índices, né? Você vai precisar conhecer algumas fórmulas, né? Algumas expressões, tipo, trabalhar com isso e trabalhar com isso. E eu tenho consciência que a maioria não conhece o bastante, tá? Esse tipo de expressões. Pode conhecer um ou outro, encontrar, às vezes, quando aparecer pesquisa na internet, até encontra, tá? Mas, assim, é complicado, né? Até então, eu admito que vocês devem estar um pouco assustados, né? Mas o que a gente desenvolveu até agora só nos permite fazer isso, tá? Então, o seguinte, vocês devem concordar comigo que a gente precisa, de alguma forma, urgente, né? Desenvolver alguma técnica que a gente consiga calcular uma integral de um modo mais fácil. Porque se toda vez que a gente quiser calcular uma integral, a gente tiver que usar a definição, né? Escrever como limite, dar soma, olhar quem são a soma de Riemann, né? Olhar quem é xi, quem é ΔX, escrever as expressões, tentar simplificar, usar algumas fórmulas que simplifiquem nossas somas, né? Calcular os limites vai ser muito complicado, tá? Então, a gente vai sim, tá? Já aqui dando spoilers, né? A gente vai sim atrás de desenvolver modos mais eficientes da gente calcular essas integrais. Então, daqui umas 2, 3 aulas, por exemplo, essa integral aí todinha, a gente é capaz de resolver em 3 linhas, tá? Por uma outra técnica, tá? Um outro resultado, que a gente vai ver mais adiante, que vai nos permitir ser bem mais ágeis, tá? Mas esse é o procedimento de aprendizagem, né? A gente tem que passar por esses momentos de dificuldade para que a gente consiga compreender a ideia, como que surgiu, e aí, quando a gente chegar nos resultados mais desenvolvidos, a gente vai poder compreender tanto a beleza quanto a utilidade, né? E a gente vai ter uma noção maior do conteúdo como um todo, tá? Então, bem. Então, no meio termo, entre usar a definição e essa técnica que a gente vai ver mais na frente, a gente pode ir utilizando alguns artifícios, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo 4 aqui que a gente tem, está pedindo para a gente calcular a integral, tá? Interpretando como uma área. Então, muito bem. Se você olha, essa sua função aqui, né? Vou fazer até assim que fica mais fácil. A nossa função que a gente está integrando é a função y, né? Igual a 1 menos x ao quadrado. Se você eleva tudo isso ao quadrado, vai ficar y ao quadrado, vai cancelar a raiz, tá? Então, vai ficar y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. Se você passa o x ao quadrado para o outro lado, vai ficar o seguinte, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Isso daqui é justamente a expressão do seu círculo de raio 1, tá? O seu círculo de raio 1, ok? Então, essa expressão é a expressão implícita do círculo de raio 1. Então, muito bem. Então, isso vai lhe ajudar, tá? Isso vai lhe ajudar. Por quê? Ó, então, essa sua parte aí, né? A sua função, que é y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado, né? Observe, a parte de... Então, eu posso pegar aqui e escrever como duas partes. Essa parte desse círculo que está aqui abaixo, né? Quando eu tento voltar, eu isolo x. Se eu tentasse voltar, na hora de tirar a raiz, ficaria mais ou menos a raiz de 1 menos x ao quadrado, tá? Então, é o seguinte, é porque essa parte de baixo é a parte que tem menos, e a parte de cima, tá? Que é a parte aqui de cima, é a parte que é só a raiz de 1 menos x ao quadrado, tá? Então, você observa que a parte de baixo tem esse menos aqui.
A parte de baixo tem esse menos. Então, a função realmente que nos interessa é somente a parte de cima. Então, pronto. A gente utilizou a parte do círculo só para nos motivar, tá? Então, a parte que nos dá é a parte do semicírculo, né? A parte que está só acima. Só que se você olha, a gente ainda só nos interessa a parte de 0 até 1, tá? Então, na verdade, só nos interessa a parte de 0 até 1. Então, o círculo é o de raio 1. Então, a gente viu que fazia parte do círculo de raio 1, tá? A parte de cima é a raiz, a parte de baixo tem menos a raiz. Então, como a função é só a raiz, não tem um menos, então é a parte de cima. A gente olhou que os limites de integrações é 0 a 1. Então, só nos interessa a parte de 0 a 1. Então, no final das contas, a área, né, que a gente está tentando encontrar é essa área azul aqui, tá? Ó, que faz parte da área do círculo. Então, essa área aí é dada por a expressão justamente da integral que a gente quer, tá? Essa área aí é a integral de 0 a 1 da função raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx, tá? Ou seja, então, essa integral que a gente quer, ela na verdade, ela é 1/4, tá? Então, ó, ela é 1/4, por que 1/4, né? Porque é só você dividir a área em 4 partes, tá? Você tem 4 partes, ó. Aqui é uma parte, aqui é a outra, aqui é a outra e aqui é a outra. Então, se você dividir em 4 partes, o que você quer é 1/4 dela, né? Ok? Então, é 1/4 a área do seu círculo. A área do círculo é π o raio ao quadrado. Nesse caso, o raio é 1, tá? Então, a área do círculo é π 1 ao quadrado, ou seja, π. Então, essa integral, no final das contas, vai ficar π sobre 4, tá? Então, o que foi que você fez? Você queria a integral, tá? Então, você olhou o gráfico dessa sua função e você verificou que, na verdade, ele faz parte do círculo. Então, você viu, na verdade, que parte do círculo é essa, né? Então, como a gente já sabe a área do círculo, né, que é πr ao quadrado, você utilizou isso e você encontrou o valor da sua integral, tá? Então, você usou o seu conhecimento sobre áreas para encontrar o valor da integral. Então, você pode fazer a mesma coisa nesse outro exemplo aqui, tá? Então, por exemplo, você tem aqui essa função, tá? Então, essa função é a função y, vou botar assim, y igual a x menos 1. Vamos olhar o gráfico dela, tá? Então, isso daqui é uma equação do primeiro grau, então o gráfico é uma reta, tá? Então, vamos tentar montar aqui. Então, ela corta o eixo y onde, tá? Corta o eixo y no menos 1, que é o termo dependente, tá? Então, ela corta aqui no menos 1, ok? E se você, onde que ela corta o eixo x, né? Ela corta o eixo x no 1, que é só você calcular a raiz. Se é igual a 0, né? Então, vai ficar x igual a 1. Então, corta o eixo x no 1. Então, como gráfico, eu já sei que é uma reta passando por esses dois pontos, tá? Por esses dois pontos. Muito bem. Só que o que me interessa é apenas a parte que vai de 0 a 1. Ou seja, de 0, x igual a 0, até x igual a 1, não, a 3. Né? Então, só me interessa estudar a parte do gráfico de 0 até 3. Então, vou apagar esse daqui e vou fazer só a parte que me interessa. Tá? Ok? Então, bem, então eu quero... Então, o gráfico é esse, tá? O gráfico é esse. Então, se você olhar, eu tenho o seguinte, né? Eu tenho uma parte que está abaixo, que me gera essa região aqui, tá? E eu tenho outra parte que está acima do eixo x, que vai me gerar essa outra região aqui, tá? Então, essa região aqui que agora eu estou fazendo em azul, ok? Então, bem, com isso, o que acontece, né? Qual é a interpretação? Vou chamar essa área aqui de área 1, essa área que está abaixo vou chamar de área 2. Qual a interpretação da minha integral? Bem,
como essa minha função, momentos, ela assume valor positivo, momentos, valores negativos, então isso daqui não é simplesmente a área pura, tá? Ela vai ser o saldo entre as áreas positivas, que no caso é A1, menos A2, que é a área da parte que ela assume valores negativos, tá? Então agora o que é que eu tenho que fazer? Bem, eu vou observar o seguinte, essas áreas são áreas muito simples de serem calculadas. Por quê? Se você olhar a área A1, ela é um triângulo, tá? Ó, aqui, ó, é um triângulo, certo? Não sei se deu para ver. Aqui, ó, ela é um triângulo, tá? É um triângulo. Então, e a área A2 também é um triângulo, ó. E eu sei como calcular a área de triângulo, é base vezes altura, certo? É a base vezes altura. Então, eu vou olhar o seguinte. Primeiro, a área de A1. Quanto é que é a área de A1? É a base. Quanto é a base? 3. Tá? Vezes. Quem é a altura? Tá? Quem é a altura? Quanto que vale isso daqui? Tá? Bem, eu não sei agora, né, de cara, mas eu sei que é só eu calcular a imagem do 3. Então, é y igual a 3 menos 1. Então, vai ser 2. Então, a altura aqui vale 2, certo? Então, é base vezes altura dividido por 2, porque a área do triângulo eu faço base vezes altura dividido por 2, né? Então, isso vai dar 3. E a área do... E quanto que vale a área 2, né? É base. Então, vou usar aqui, ó, quanto que vale isso. Isso daqui vale 1, né? Porque eu sei que aqui é 1. Ops, eu errei aqui. Aqui não é 3, né? Perdão. É 2. Porque só assim, né? Isso tudo aqui é 3. Eu tô olhando só esse pedacinho. Então aqui é 2. Aqui vale 1, aqui vale 2 e tudo é 3. Perdão. Então aqui vai dar 4 sobre 2, que dá 2. Então a área 1, ou a área A2, né? É base, que eu vi aqui que é 1. A altura vale 1 também, né? Tem comprimento de 1 vale 1 sobre 2, então vai dar 1 sobre 2, certo? Então aqui a área 1 é 2, menos a área 2, que é 1 sobre 2. Então isso daqui tudo vai ficar 3 sobre 2, tá? 3 sobre 2 ou então 1,5, ok? Então, novamente, você utilizou o quê? A interpretação da sua integral como sendo áreas, e aí você verificou que as áreas você sabia calcular. Então, você calcula as áreas e você chega na sua integral, tá? Ok? Bem, então, aqui a gente vai ver agora algumas propriedades, tá, das nossas integrais, que isso vai nos ajudar futuramente a simplificar o nosso modo de resolver as integrais, tá? Que porventura venham a aparecer. Então, algumas bem simples e outras mais delicadas, tá? Então, bem, aqui integral como você conhece geralmente, tá? E o que é que eu quero dizer aqui para vocês? Que quando você na verdade, não é a mesma, né? Por quê? Aqui geralmente, ó, é AB e aqui tá trocado, tá? Então, quando você troca, o que que acontece? Quando você troca os limites de integração, quando você inverte, você tem o sinal de menos, tá? Então, por exemplo, tá? Eu descobri que a integral é de 0 a 3, então, a integral de 0 a 3 de x menos 1 dx, ela é igual a 1,5, tá? Isso daí eu sei. Bem, então, quanto é que vale a integral de 3 a 0 de x menos 1 dx, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o quê? Eu vou trocar os limites de integração, né? Só que quando eu troco, eu ganho um sinal de menos,
Essa integral aqui agora eu já sei. Então, eu tenho um menos. A integral eu já sei, que vale 1,5, tá? Daqui eu vou até apagar. Ok? Então, o que é que acontece, né? O importante está aqui, tá? Quando você inverte os sinais de integração, você ganha um sinal de menos, tá? Então, toda vez que você troca, você ganha um sinal de menos, ok? Isso é só porque você muda o sentido que você está integrando, tá bom? Bem, então é isso. Trocou os sinais de integração, inverteu os sinais de integração, ganha um sinal de menos, ok? Então é bem simples. Essa daqui é mais simples ainda, que é o seguinte: quando forem iguais, sempre vai dar zero, tá? Então, se o limite de integração for igual, sempre vai dar zero. Então, por exemplo, integral de 1 até 1, tá? Cosseno de x dx. Bem, eu nem sei como é que integra cosseno ainda, não sei de nada. Mas, como esses limites aqui são iguais, tá? É zero. Ok? Simples assim. Independente da função que apareça aqui dentro, nesse caso for cosseno, poderia ser um seno, um tangente, x ao quadrado, certo? Independente do que apareça, se os limites são iguais, tá? Então, sempre vai dar zero. Bem, agora umas propriedades mais interessantes, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui só o que eu coloquei. Não, tá. Vou comentar aqui. Bem, algumas propriedades de integrais. Ok, quando você está integrando, tá? Uma função constante, aqui é uma função constante. Poderia ser qualquer número, 2, 10, menos 3, tá? Então, integral de uma constante, você já sabe resolver por essa fórmula. Por quê? É só esse número, tá? E você faz a diferença entre os limites de integração, tá? Então, por exemplo, quanto é a integral de 1 até 2 de 3 dx. Então, observe, essa sua função que aparece aqui, ela é constante, na verdade ela não depende de x, ela é só um número, tá? Então, vai ficar o quê? O 3, tá? Multiplicando a diferença entre os limites de integração, que no caso é 2 e 1. Então, vai ficar 3 vezes 1, que dá 3. Então, ou seja, sua integral, ó, deu 3, tá? Coincidência, dá o mesmo valor, tá, gente? Coincidência. Se a gente mudar aqui, vou mudar para melhorar o exemplo, tá? Porque senão pode... Se fosse um 4 não, se fosse 5, tá? Então aqui era 5, então ficava 3, ficava 12, ok? Ficava 12, certo? Só um exemplo, tá? Bem, é isso. Então, se a função que aparece é apenas uma constante, né? Não depende da sua variável x, que é a que aparece aqui, ó. Não depende da sua variável que aparece aqui. Então, é só você utilizar essa expressão, tá? E aqui é o seguinte, nessa propriedade 2, você está integrando a soma de duas funções, tá? Então, o que é que lhe diz? Que você pode integrar só a função f primeiro e você soma depois com a integral da função g. Então, por exemplo, se você tivesse assim, vou integrar de 0 a 1 x mais x ao quadrado, tá? Então, você pode enxergar, ó, que essa daqui é uma função e essa daqui é outra função. Então, você pode fazer o seguinte, essa pode ser sua f e essa pode ser sua g, por exemplo, tá? Então, eu fazer a integral da função x mais x ao quadrado, eu posso quebrar. Então, integro a função f, que no caso é a x, separadamente, né? Aí eu vou somar com a integral da função x ao quadrado dx, ok? Então, aqui geralmente a gente diz assim, a integral da soma é a soma das integrais, tá? Porque aqui eu estou integrando essa soma, tá? E aqui eu estou somando as duas integrais, tá? Então, a gente diz que, geralmente a gente diz, a integral da soma é a soma das integrais. Só adiantando, né? Isso vale para a soma,
mas também vale para a diferença. Se eu tenho a diferença de duas funções, então se eu estou integrando a diferença, é só eu fazer a diferença das integrais. Tá? Bem, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho uma constante, tá, multiplicando a função. Então, nesse caso aqui, o que é que acontece? Eu posso tirar a constante, tá? A função fica presa, digamos assim, tá? Fica presa dentro da sua integral. Então, por exemplo, eu vou integral de 0 a 3 duas vezes x menos 1 dx, tá? Então, por exemplo, aqui eu não sei integrar ainda, mas o que acontece? Eu observo que eu posso estar chamando essa parte aqui de f e eu tenho uma constante que está multiplicando a minha função todinha, tá? Então, o que eu faço? Eu posso tirar esse 2 aqui. Tá? Então, foi o que eu fiz. Tirei esse 2 aqui, tá? Aqui eu coloquei esse de propósito. Eu tenho 2, porque essa integral aqui foi a que a gente fez no exemplo anterior, que dava 1,5, né? Vezes 1,5. Então, com isso, aqui eu já consigo resolver, porque eu sei essa integral que ficou agora, né? Então, vai ficar 3. Tá? Então, foi esse exemplo aí. Então, pode ajudar justamente nessas condições. Você não saberia resolver essa integral até agora, né? Mas aí, depois que você viu que tinha um 2 multiplicando, que você tira, né? Aí, a integral que ficou, por sorte, entre aspas, né? Eu escolhi justamente por esse exemplo, você já tinha calculado antes, então você já sabia. Então, aí, o que acontece é que você pega e você conseguiu encontrar a resposta, tá? Então, você pode usar essas propriedades desse modo, tá? E aqui, uma outra propriedade é a seguinte, que você pode quebrar o intervalo de integração, tá? Então, você tem um intervalo AB, então é tipo assim. Você tem um intervalo AB, tá? Então, se você pega um ponto aqui no meio, vou chamar de C, o que acontece? Você integrar, né? Você integrar de A até B é a mesma coisa, digamos que você faz por partes, né? Você integra primeiro só até C, só até ali uma parte do caminho. E depois você integra de C até o restante. Tá? Então, você pode estar fazendo isso. Então, a integral de A até B, ela é integral, né, de A até C, depois de C até B. Da mesma função, tá? Dentro da função não está mudando nada, ok? Então, você pode estar utilizando essa propriedade. Então, vamos ver aqui o porquê de algumas dessas propriedades, tá? Quando você pega aqui a função constante, então, você tem aqui, intervalo A, B. A sua função constante, se essa sua função constante for constante igual a C, né, ela seria uma função constante desse modo. Mas a parte que me interessa é só de A até B. Então, até B. Então, o que acontece, né? Então, a interpretação da minha integral, né, é justamente a área, tá? Se esse meu C é um número positivo, né? Então, a interpretação dele é a área. Só que a área que aparece aí é a área de um retângulo, tá? E o que é que eu tenho nesse retângulo? Base. Quanto é que mede essa base? B menos A. Quanto é que mede a altura? C. Então, quem é a área desse retângulo? Base vezes altura, ou seja, C vezes B menos A, que é o que a gente tinha dito antes. Então, que é a constante vezes a diferença dos limites de integração, tá? E essa daí é a propriedade número 1. Então, ela tem essa interpretação que é bem simples, tá? Então, quando a gente soma as integrais, né? Se você pensa que todas as funções sejam positivas, é porque você está somando as áreas delas, tá? Então, aqui eu tinha a área, né, da minha função g,
eu iria somar com a área da minha função f, tá? Mas aí, se eu somo as funções, de certo modo, eu já estou somando a área delas, tá? Então, é por isso que eu tenho essa igualdade aí, tá? Se você pensa como áreas, só para raciocinar, você pensa que tudo é positivo, né? Então, quando você soma as funções, né, a área dela já está sendo somada, tá bom? Bem, e aí, quando aquela propriedade que você pode quebrar o intervalo que você está integrando, né? Se você imagina, novamente, que é positivo, para você fazer a interpretação por área, né? A integral de A até B, né? Primeiro você tem aqui sua função, tá? Você tem sua função. Aí, a integral, né? A interpretação dessa integral aqui, ó, tá? É essa área aqui, certo? Ó, é justamente essa área aqui que agora eu destaquei em verde. Então, a integral de a integral de A a B, né? A integral de A a B da sua função f é essa área em verde. Só que você deve concordar que essa área que estava em verde é a mesma coisa de você somar essa área em azul, que está um pouquinho mais escuro, que é essa, tá? Essa daqui. E a área que está em azul um pouquinho mais claro, que é essa outra aqui. Tá? Só que essa área em azul aqui, um pouquinho mais escuro, você pode ver justamente como sendo a integral, tá? Essa parte aqui, ó, é a integral de A até C da sua função, tá? E essa parte aqui um pouquinho mais claro é a integral de C até B. Mas quando você soma isso, é a área todinha que estava em verde, que é a integral de A até B da sua função f de x. Ou seja, é porque você pegou a área e dividiu para calcular em duas partes diferentes, tá? Então, se você soma, você tem a área toda. Bem, e aí, né? A gente pode, por exemplo, utilizar de várias formas as integrais, essas propriedades, para calcular integrais. Por exemplo, integral de 0 a 1 de 4 mais 3x ao quadrado dx. Tá? Então, bem, até agora a gente não fez integral dessa função, tá? Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou usar várias propriedades de modo que a gente no final vai conseguir resolver essa integral. Por quê? Tá? Primeira coisa, aqui é a integral, tá? Então, nessa integral tem uma soma. Então, a primeira propriedade que eu vou utilizar é a propriedade da soma, tá? Então, eu vou quebrar essas integrais aqui. Então, vai ficar primeiro a integral, né, de 0 a 1. Uma função é essa e a outra função é essa, tá bem? Então, vou deixar aqui, ó, sinal de mais, só destacado. Então, vai ser 4 dx mais a outra integral de 0 a 1, 3x ao quadrado dx, certo? Então, eu tinha a integral de uma soma e agora eu tenho a soma de duas integrais, tá? Bem, se você olha, essa primeira integral aqui, eu estou integrando uma constante. Então, eu posso utilizar aquela nossa propriedade 1, que é quando eu integro uma constante, que você pode observar também que é a área de um retângulo, tá? Então, essa primeira eu vou saber fazer. Agora, vou mudar a cor. Bem, nessa segunda integral, você tem o que? Você tem uma constante multiplicando essa função aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui por enquanto. Vou deixar aqui. Eu sei fazer, mas eu vou escrever novamente. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar essa constante, tá? Para fora da minha integral. Então, eu tinha um número multiplicando lá a função x ao quadrado e eu vou tirar, coloquei aqui fora multiplicando tudo, tá bem? Ok. Aí, o que é que a gente faz? Bem, essa função, a primeira integral, eu vi que dá o quê? É a constante, que no caso é 4, que multiplica a diferença aqui entre os limites de integração, tá? Então, no caso é 1 e 4, mais 3 vezes, certo? Essa integral aqui, ó, é o que a gente fez na primeira aula ou na segunda aula, agora eu não recordo.
tá? Mas a gente viu que essa integral aqui dava 1/3, tá? Então, na verdade, eu sei que dá 1/3. Com isso, ó, aqui vai dar 4, 3 vezes 1/3 vai dar 1 e o resultado dá 5. Então, essa integral aqui, ó, vale 5. Então, eu não sabia calcular essa integral aí, tá? Mas aí eu fui usando várias propriedades, né, que a gente acabou de ver, e utilizando uma integral que eu já tinha feito antes, e aí a gente acabou resolvendo todinha essa integral, tá? E aí a gente não precisou usar a definição, isso que foi interessante. Então, a gente utilizou integrais que a gente já tinha calculado de alguma forma, e aí a gente não precisou usar a definição, só propriedades, tá? Então, veja como utilizar essas propriedades, tá, é bem vantajoso, ok? Aqui também, ó, eu tenho o seguinte, é sabido que a integral, tá, de 0 até 10 da minha função é 17. A integral de 0 até 8 dá 12. E aí ele pergunta quanto é a integral de 8 até 10, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou justamente utilizar aquelas propriedades, tá? No caso, a última propriedade, que eu tinha o quê? Que a integral de 0 até 10 da minha função, né? Eu posso quebrar o limite de integração bem no 8, que é o que já tem ali, né? Integral de 0 a 8, tá? E a integral de 8 até 10, né? Só que a integral de 0 a 10 da função, ele já disse que é 17, tá? A integral de 0 a 8 já foi dito que é 12, tá? E aí, a integral de 8 a 10 é o que a gente ainda não sabe. Então, quando a gente só passa esse 12 para o outro lado, né? Então, a gente tem, na verdade, que essa integral aqui, ó, é 17 menos 12, que dá 5, certo? Então, a gente utilizou aí aquela propriedade, última propriedade, que a gente pode quebrar os intervalos, e a gente acabou resolvendo também, tá? E aqui a gente tem algumas propriedades complementares, nesse caso aqui são propriedades comparativas, tá? São propriedades comparativas. Bem, o que é que nos diz? Ó, se a sua função ela é maior ou igual que 0, tá? Então, comparativo em que sentido, né? No sentido que ele vai estar dando sempre estimativas. A integral vai ser maior ou igual que alguma coisa, menor ou igual que outra coisa, tá? Então, é só sempre no sentido de comparação. Então, não vou estar trabalhando com igualdades, mas com desigualdades, tá? Então, se a sua função ela é maior ou igual que 0, então a sua integral, tá? Ela é maior ou igual que 0, ok? Então, função maior ou igual que 0, você tem que ela vai ser maior ou igual que 0, certo? Isso já é esperado, né? Até porque se a sua função ela é maior ou igual que 0, a sua integral ela pode ser interpretada como uma área, tá? E a área sempre é positiva, ok? Por outro lado, né? Se você tem que uma função f é maior do que uma função g, a integral vai preservar isso, tá? Então, ó, se a função f é maior ou igual que a função g, então a integral da f também vai ser maior ou igual que a integral da g, certo? Então, você pode interpretar o seguinte, usando áreas, né? Se o gráfico da função f está acima do gráfico da função g, então a área dada pela função f é maior ou igual que a área dada pela função g, tá? De certo modo, isso é esperado, tá? E aqui é o seguinte, se você tem que a sua função f, por algum motivo, tá? Você consegue dizer que ela é maior ou igual do que um m0, tá? Um mzinho. E ela é menor ou igual que um mzão, então você consegue estimar a sua função dessa forma. Por quê? Tá? Você tem o seguinte, mzinho é menor ou igual que f, né? Que é menor ou igual que mzão. Então você integra tudo, né? Você passa a integral aqui. Então integral de a a b, mzinho aqui,
integral de AB, f de x dx, integral de AB, mzão dx, tá? Só que mzão, mzinho, são só constantes, tá? Então, o que que acontece? Eu uso aquela primeira propriedade que eu tenho, né, para calcular essa integral. Então, é só m, que é a constante, vezes a diferença entre os intervalos. E aqui, da mesma forma, é a constante, que é mzinho, e a diferença entre os intervalos. Então, você tem, ó, que m vezes b menos a é menor ou igual, né, que a integral da f, tá? Que, por outro lado, ainda é menor ou igual que m vezes b menos a, que é o que você tem aqui, ó. Ok? Então, muitas vezes, você não vai conseguir resolver a integral de uma forma direta, mas às vezes uma estimativa já lhe é suficiente. Então, aqui é um modo de você conseguir estimar, tá? Bem, então aqui, na verdade, tem uma série de exercícios, tá? Que vocês podem tentar. Eu ainda também vou preparar uma lista de exercícios, tá? Eu vou estar colocando no Classroom, então vocês podem verificar. Mas aqui é alguns exercícios que vocês já podem ir tentando, tá? Com o que a gente viu nessas aulas, vocês já são capazes de fazer essas questões, ok? E é bom até para ir treinando e exercitando o conhecimento, tá bom? Então, obrigado e até a próxima aula.